fazerem denúncias de assédio moral. Até porque a denúncia por escrita é a última etapa de uma zona de conflito interpessoal e interprofissional que existe dentro da organização. Existem outras etapas que, se nós soubéssemos com a devida clareza, nós não precisaríamos gerar ações trabalhistas dentro da organização. Ok? Como nós não temos ainda o devido conhecimento do assunto, nossa área de recursos humanos não está devidamente aparelhada nessa temática, e eu posso dizer isso porque nós capacitamos várias gerências de recursos humanos do Estado, e por onde nós conversamos, por onde passamos, ficou claro o desconhecimento sobre o tema. Não se sabe o que fazer diante de uma denúncia de assédio moral, ou mesmo antes da denúncia, como proceder. E é por isso que nós trabalhamos esse tema. Nós fizemos, num período de 1 ano e meio, mais de 100 palestras no Estado sobre isso, com o objetivo de esclarecimento. Porque realmente era um tema que cada vez mais estavam surgindo denúncias, e a gente via, muitas vezes, o desespero do órgão que não sabia o que fazer diante das denúncias que estavam sendo encaminhadas, com a gravidade, encaminhadas para fora do Poder Executivo, encaminhadas para o Ministério Público, encaminhadas para o Tribunal de Justiça e por aí vai. Tá certo? Até para o Ministério do Trabalho e Emprego, que é para onde a gente tem que encaminhar realmente uma denúncia formalizada. Então vejam, nesse artigo 2º, se fala que o servidor, em qualquer nível, não importa que seja gestor ou não gestor, ele não é servidor público, ele não está servindo ao público, ele está sujeito à devida apuração do processo de assédio moral. Então existe uma penalidade. Não vamos achar que nós podemos fazer comentários indevidos no raio corredor e ficarmos impunes como servidor público. Tem uma legislação específica para isso. Aquele que ousa manchar a reputação moral e profissional de um colega de trabalho sabe que está sujeito a penalidades. Porque, se for comprovado, pode até gerar demissão por justa causa, na maior gravidade do processo de assédio moral. Ok? Pode passar então. Parágrafo único do artigo 2º. Aqui são as situações que a lei prevê os procedimentos cabíveis na questão da prática do assédio moral. Primeiro item: cumprimento de atribuições incompatíveis com o cargo ocupado ou em condições adversas ou com prazo insuficiente. O que vocês entendem por isso? O que vocês entendem por esse item? Cumprimento de atribuições incompatíveis com o cargo ocupado. Eu estou ocupando um cargo cujas atribuições são incompatíveis com esse cargo que eu ocupo. Assédio moral organizacional. Mais grave ainda. Assédio moral organizacional é o assédio moral que a organização pratica contra o servidor público. Tá? Em condições adversas, eu tenho atribuições que a organização não propicia as condições para eu obter os resultados que sou cobrado. Olha aí. Prática de assédio moral organizacional. Ok? Inciso 2º. Exercício de funções triviais para quem exerce funções técnicas especializadas. Vou dar um exemplo. Sou assistente social. É a minha formação, tá? Fui contratada para exercer o quê? O serviço social, não é? Me botam no setor do almoxarifado. Nada contra. Mas é incompatível com o meu contrato de trabalho. Fui contratada para desempenhar o serviço social nesta instituição.
e agora me colocam em desvio de função, em atribuições que são incompatíveis, triviais, para o meu nível de especialização. Ficou claro isso aqui para vocês? Ficou? Vejam, como é que eu posso identificar um processo de assédio moral se eu desconheço isso aqui que a lei estadual me apresenta? Não é? Esse do organizacional, a gente só associa, por isso que eu perguntei de baixo para cima como era, e essa questão do organizacional. Porque a gente só está acostumado a ver o exemplo hierárquico. De cima para baixo, né? Inciso 3º. Reiteração de críticas e comentários improcedentes. Cuidado com o que se fala. Em outras palavras, cuidado. Você não tem o direito de menosprezar, humilhar em situações vexatórias o seu colega de trabalho, em qualquer nível de hierarquia que seja. E se você não tiver fundamentação nesse tipo de relação abusiva, porque isso é uma relação abusiva, vexatória, você pode ser processado. E aí vem um colega de trabalho processando outro colega de trabalho. Situação totalmente indesejável dentro de uma organização pública, não é? Sonegação de informações indispensáveis ao desempenho das funções. Olha aí. Ou seja, aquele exemplo que eu disse a você. Uma nova chefia vai assumir uma gerência e eu sonego as informações. Cuidado, posso ser processada como uma assediadora moral da chefia. Eu não posso sonegar informações que são técnicas, são estratégicas, pertencem ao órgão. Eu não posso me apropriar do que é institucional e organizacional. As instituições pertencem ao órgão, não a mim. Uma outra situação, submissão a efeitos físicos e mentais prejudiciais ao desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, você sujeita o profissional a situações as mais indesejáveis do ponto de vista da saúde mental e física do profissional dentro da organização. Alguma dúvida sobre isso aqui? Isso aqui é fundamental, pessoal. É a nossa lei estadual, ok? Pode passar. Ô, Carla, explica esse último. Esse último. Submissão a efeitos físicos e mentais prejudiciais ao desenvolvimento pessoal e profissional. E aí leia-se, compreenda-se que aquele profissional está sendo submetido a situações completamente indesejáveis do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de clima organizacional. Como é que a organização pode fazer isso? Submetendo esse profissional a uma carga horária muito além daquela que é estipulada dentro da organização. Submetendo o profissional, muitas vezes, a uma situação de produtividade muito além da capacidade que ele tem de produzir. Está abalando, prejudicando a saúde física e mental do trabalhador. Um exemplo de uma doença de Burnout, gerada no ambiente organizacional. As pessoas estão igual um elástico que esticou e não tem mais o que produzir. E chegam ao nível da improdutividade. Por quê? Porque a organização pactuou metas inatingíveis, inalcançáveis, superdimensionadas, muito além da capacidade de produção de suas equipes. Assédio moral organizacional. Assédio moral não é só de indivíduo para indivíduo. Tem assédio moral da organização contra o indivíduo ou contra grupos de trabalho. Certo? Vou dar um exemplo disso. Fiz um atendimento certa feita de 2 pessoas funcionárias de uma organização do nosso estado em que elas eram obrigadas a darem uma carga horária muito além da organização. Simplesmente porque a chefia queria bater todas as metas, atingir todos os resultados. Então, suponhamos que todo mundo largasse às 5, eles só largavam às 20 horas.
todos os dias, por anos. E aí eles vieram me dizer que o discurso da gerente era o discurso de que todos estavam ali para contribuir para o atingimento das metas, dos objetivos da organização. Só que enquanto essa pessoa falava sorrindo para eles dois, essa mesma pessoa foi capaz de colocá-los no corredor da instituição, 2 semanas inteiras sem uma atividade sequer. Uma situação abusiva, vexatória. Eles gravaram, eu escutei o áudio. Pura prova de assédio moral de uma gestora contra eles. E o pior, que quando essa gestora deixou os 2 funcionários no corredor da instituição e que a área de recursos humanos, a área jurídica e a organização tomou conhecimento e não interviu, transformou-se em assédio moral organizacional. O limiar é muito tênue. O assédio moral organizacional é quando a instituição toma conhecimento do fato em si, da denúncia que está sendo formulada, do fato concreto, e ela não toma uma providência cabível. Eu já orientei órgão do Estado que teve que haver intervenção do Ministério Público sobre o órgão. Porque a quantidade de denúncia era muito grande. Eu já orientei a outro órgão em que o Ministério do Trabalho e Emprego interviu sobre o órgão e exigiu um plano de ação de combate à prática de assédio moral. Plano de ação de combate à prática de assédio moral é muito mais detalhado e grave do que de prevenção. Entenderam a diferença? Carla, e tem, nessa sua experiência, uma pesquisa que você fez, onde se dá o maior número de assédio, tipo, se é na saúde, se é na previdência, tem? Tem, mas não vou dizer aqui, né? Não posso falar. Tá certo? Mas tem. Sigiloso. Sim. Aqui pra gente. Tudo isso, olha, quero dizer a vocês que quando nós recebíamos essas denúncias e fazíamos um mapeamento, porque pelas ouvidorias, o banco de dados é único, né? Então, todas as denúncias de assédio moral, nós gerávamos um relatório por área, por órgão, por secretaria, e a maior reincidência da prática daquele tipo de denúncia. Dentre as gravidades de denúncia, assédio moral foi colocada no pool da Controladoria como uma das mais graves. Esse tipo de informação a gente tem na mão. Não, mas eu não estou querendo saber o órgão, não. Sim, entendi. Não, Entendi. Mas tem como. Através do banco de dados da Ouvidoria Geral do Estado, as 60 ouvidorias estão interligadas, interconectadas à Ouvidoria Geral do Estado. A Ouvidoria Geral do Estado ela pode olhar todo o banco de dados de todos os órgãos do Estado que tem ouvidoria. Carla, vamos dizer que eu desenvolvo uma doença. E aí eu tenho Doença de quê? uma doença, ou eu tenho um laudo da psicóloga. Isso serve também como prova, né? Se for uma doença, que tem doenças que é relacionada bem com, já serve também como um tipo de... Agora eu acho muito difícil às vezes fazer a definição, deve levar um tempo para definir se é assédio. Sim. Por isso que quando eu fazia o atendimento aos servidores, eu atendi muito servidor com dúvidas. E eu lia a denúncia escrita por ele, conversava com ele, fazia uma investigação junto a ele, fazendo inúmeras perguntas para depois ele reformular a denúncia. Porque do jeito que estava, não conseguia atender. Essa questão de informação que a pessoa não quer passar. A pessoa às vezes se sente obrigada a estar passando ou treinando a outra, tá entendendo? Vamos dizer assim, já teve casos quando eu era da farmácia, tem pessoas que não passam. Mas por quê? Eles sentem a obrigação, e no caso, a empresa, ou a FEB deveria ter um treinamento antes de botar a pessoa lá. Então a gente não era pago, nem nada. A gente ensinava porque pra gente era melhor, porque era
dividir, não ficava tudo nas minhas costas. Então é melhor eu ensinar do que não ensinar. Porque eu vou ter mais uma pessoa para me ajudar. Mas Agora, que a pessoa tem uma obrigação assim, tu não tá entendendo, de estar passando informação, sem ter nada. É por isso que eu digo, às vezes, confunde um pouco essa questão de passar informações. Que são dispensáveis, sem ter eu acho que é mais essa questão, a empresa em si é que tem maior culpa do que aquele funcionário que não quer treinar, né? Assim, se confunde as coisas. Assim. Uma ação preventiva em relação a isso seria fazer um mapeamento por área de todas as atribuições de cada cargo e função. Se houvesse esse checklist de atividades por área e função, não haveria concentração de informação. Por quê? Porque todas as áreas estariam mapeadas. Todas as áreas teriam as atribuições. Então, por exemplo, eu estou saindo da minha área hoje, amanhã vem outra pessoa. Ela encontraria no mapa ali, descritivo, as atribuições dela. Não haveria centralização, porque meus relatórios não seriam meus. Eles seriam gerados para conhecimento de toda a equipe. São procedimentos de planejamento que deveriam nortear a atuação de uma organização pública. Certo? E eu digo isso porque eu fiz parte da escola da controladoria, né? Ali na escola. Então, todas as funções, todas as atribuições são mapeadas por área. Não tem isso de você esconder uma informação. O que você faz, o que você produz, os resultados são monitorados e avaliados em reuniões de monitoramento e avaliação. Fica padronizado também. Então, você saindo da sua função, você não vai se empoderar e se apoderar dos resultados que você produziu. Os resultados pertencem à equipe, não apenas a você. Então, são procedimentos administrativos, técnicos especializados que fazem com que essa coisa de você se empoderar de uma informação não exista mais. Por exemplo, essa cartilha, eu elaborei a cartilha, mas ela não me pertence. Pertence a quem? Aos estados. Tem autoria, claro, fui eu que elaborei, mas ela é do Estado, não é propriedade de Carla Júnior. Me aposentei há 2 anos atrás. Eu ia levar a cartilha comigo? Não existe. A cartilha é do Estado. Entenderam? Então, numa organização mais complexa, como é a Controladoria Geral do Estado, que tem a missão de exercer o controle do Estado e o monitoramento e avaliação de todos os órgãos do Estado, do Executivo Estadual, tem que ser um nível de excelência. E o nível de excelência passa pela transparência da informação e pelo compartilhamento da informação. Vou dar um exemplo para vocês. Esse evento de hoje, ele precisa ser disseminado dentro do LAFEP. Precisa. Porque nada deve ficar oculto. Não é um evento organizado pelo LAFEP. Vocês precisam divulgá-lo. Ou no site do próprio LAFEP, ou no jornal Intramed, não seja, um boletim informativo. O instrumento vocês vão escolher, mas o evento precisa ser noticiado. Assim como tudo que é feito no Estado. Tá certo? É a cultura da transparência. Não é? Não é porque só na Controladoria existe agora a nova carreira do gestor governamental. É porque a Controladoria, ela parametrizou todas as atividades de todos os setores. Uma vez parametrizadas, não tem concentração de informação. Tudo é acessado. Os mapas estratégicos da Controladoria. Entenderam? Vamos lá? Pode passar isso aí. Características. Olha aqui as características do processo de assédio moral. Como eu já citei antes. Intenção de ocasionar um dano psíquico ou moral ao colega de trabalho. Existe a intenção. Assédio moral é intencional. Se ele é intencional, você escolhe a dedo a pessoa que você quer assediar. Agora, o assediador vai admitir isso? Ele vai assumir
que ele está assediando? Dificilmente. Eu recebi uma denúncia de assédio moral de um órgão e fui convidada a dar palestra sobre assédio moral naquele órgão. Então, quem fez o assédio moral estava sentado na primeira fila, que eu não sabia. Eu não conhecia. Era uma denúncia anônima. Denúncia anônima não se apresenta, né? Não tem autoria. E aí, no final da apresentação, o auditório estava lotado. Ele veio perguntar: doutora, sou obrigado a responder uma denúncia de assédio moral? Eu já identifiquei ele como sendo o assediador. Eu disse: se o senhor não responder a denúncia de assédio moral, eu vou encaminhar a sua denúncia para o Ministério Público. Então o senhor vai ter que responder dentro do Ministério Público. Acho bom o senhor responder. E responda muito bem fundamentada. E a vítima estava lá na palestra. E a vítima veio conversar comigo. E depois o ouvidor veio me esclarecer. Olha, Carla, aquele que fez a pergunta é realmente o assediador. E aquele que veio falar com a senhora é a vítima. Eu digo: ótimo, porque os dois estão no auditório, assistindo a mesma palestra, e agora o assediador já sabe que vai ter que responder. Certo? Porque ainda tem isso. Muitas vezes, o denunciado não é denunciante. O denunciante é a vítima. O denunciado é quem faz o assédio. O denunciado acha que não tem que responder a denúncia. Não vou responder. Eu não sou obrigada a responder. Você é obrigado a responder. A controladoria, uma vez que a União Geral do Estado passou para o âmbito do controle interno do Estado, agora você tem um prazo até de 20 dias para responder à denúncia formulada contra você. Se você não responder, o órgão vai ser autuado. E uma vez autuado, o órgão terá 5 dias para se pronunciar porque não interviu no processo de apuração daquela denúncia de assédio moral formulada. É muito sério. E isso pode ter várias implicações para o funcionamento do próprio órgão. Todos nós aqui podemos ser denunciados. Eu, você, qualquer um de nós. Eu, mas não, estou aposentada. Mas vocês podem ser denunciados. Tá certo? Independentemente da denúncia ser verdadeira ou não. Estão entendendo? Às vezes existe uma denúncia que não é veraz, não tem veracidade. Você tem que responder mesmo assim, ok? Então existe a intenção de ocasionar um dano. Isso é uma característica do assédio moral. Outra, intensidade da violência psicológica. O que é isso, pessoal? Quando o assediador começa a assediar a vítima e a vítima se fragiliza, ele acirra o processo do assédio moral, intensifica o processo do assédio moral e vai se tornando agravante, vai se tornando insuportável para a vítima conviver no mesmo ambiente do agressor, chegando ao ponto da vítima desejar ser transferida de uma área para outra. Normalmente é o que acontece. E o pior, muitas vezes é transferida com o estigma de que é um profissional incompetente, porque o assediador é capaz de fazer isso. Ele é capaz de vender a sua imagem totalmente negativa, que não é condizente com a realidade. Eu atendi casos assim no Estado. Eu atendi uma servidora que estava em frangalhos emocionalmente. A diretora dela fez a caveira dela e entregou ela, devolveu ela para a área de recursos humanos do órgão. Quando devolveu ela para a área de recursos humanos do órgão, o que a área de recursos humanos fez? Comprou a ideia de que o problema era dela, servidora, não era da diretora. Que ela era a mais incompetente. Por mais que ela justificasse, por mais que ela se defendesse, por mais que ela tivesse testemunha, a área de recursos humanos não atuou como deveria ter atuado. E eu não sou aqui contra a área de recursos humanos. Pelo contrário, sou uma defensora da área de recursos humanos. Agora, em situações como essa, quem trabalha na área de recursos humanos tem que apurar. Tem que apurar. O que foi que a área de recursos humanos fez?
encaminhou ela para uma outra área, que eu não vou dizer qual é, vocês vão identificar qual seria a secretaria, e ela foi, já com estigma de que era funcionário problema. Quando chegou na outra área, a diretora da nova área fez o que com ela? Lá vem esta funcionária problema. Vou deixar ela por trás de um birô, sem acesso a computador, nem coisa nenhuma, para não me gerar mais problema. Ou seja, um profissional qualificado totalmente inutilizado. Alguém merece isso? E lá vai eu orientar ela como fazer a denúncia. No final, ela desistiu de fazer a denúncia. Por quê? Porque ela sabia que não tinha mecanismos de apuração da denúncia dentro do órgão dela. Ela preferiu fazer fora do que fazer dentro. Existe algum prazo que a pessoa possa fazer isso? Prazo? Digamos que ela não esteja mais sofrendo. Normalmente até 2 anos, né? Normalmente, certo? Mas você tem que saber que uma denúncia, ao ser formulada dentro do órgão, o órgão tem um mecanismo de controle interno dele que vai realizar a investigação. Independentemente de ser verdadeira ou não a denúncia. E é o que não existe, normalmente. Prolongamento no tempo é outra característica do assédio moral, conversão de conduta em patologia, como nós já citamos anteriormente. Ok? Quem nos diz isso é Erigove, tá? Não é Carla Júlia, não. Pode passar. Pode passar. A vítima ela é isolada do grupo, é outra estratégia que o assediador utiliza. Ele isola a vítima do grupo para que essa vítima se torne improdutiva, não participe dos mecanismos de trabalho da própria unidade ou gerência, certo? E passa a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada e culpabilizada. E o pior, que normalmente o assediador, ele encontra adeptos à prática do assédio moral dele. Tem aquelas pessoas que defendem aquele gestor, no caso o gestor, porque não querem perder a função gratificada. É o interesse pessoal, tá? Não é comigo, não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar do lado dele, porque esse aqui é um funcionário que não tem nem função gratificada. Para que eu vou tomar a defesa dele? E aí você não sabe que você pode ser a próxima vítima dele, não é? Humilhação repetitiva e longa duração. São essas características da prática da assédio moral. Pode passar. Alguma dúvida com o que a gente está colocando aqui? Pode ser, por ela ser conivente, dependendo da situação, ela também não pode ser... Sim, pode. No processo administrativo instaurado, todos vão ser investigados, inclusive quem compactua ou não. Ô Carla, normalmente essas denúncias vêm com as provas necessárias? Normalmente não vem. Não vem, né? Normalmente. Mesmo assim, o assediador é notificado e ele tem que responder. Sim. E aí, não sendo nada confirmado, ele também pode depois processar esse denunciante? Veja, isso é uma pergunta interessante. No sistema de ouvidoria do Estado, você tem a opção de se identificar, não se identificar como anônimo ou identificação sigilosa. A identificação é você dizer seu nome, matrícula, qual área que você trabalha dentro da organização. Você dá todos os seus dados. A identificação sigilosa, você dá seus dados, mas você pede sigilosidade. Com isso, você quer dizer que, naquele local, eu não desejo que minhas informações, meus dados saiam da ouvidoria. Na não identificação, você não dá dado nenhum, não digo número de matrícula, não digo onde eu trabalho, qual a minha gerência, qual o meu turno, coisa nenhuma. Mas eu formulo a denúncia. Então, no Estado, nós podemos escolher os 3 tipos: identificada, sigilosa ou anônima. Certo? Só respondendo. Então, no caso desse, eu posso fazer uma denúncia e solicitar a sigilosidade dos meus dados. Então, os meus dados ficarão no banco de dados da ouvidoria. No caso desse, nem o governador tem acesso, porque o sistema permite isso. Tá? Quando é instaurado o processo administrativo,
em que todas as partes estão envolvidas naquele processo de apuração da prática da assédio moral, vai ser feito a escuta, não apenas do assediador e do assediado, mas as pessoas que compõem a equipe de trabalho. Então, ao fazer a escuta das pessoas, elas podem entrar como testemunhas do caso. Testemunha é uma prova, sim, e ela é considerada no processo administrativo. Se não houver testemunha, você vai ter que investigar outras formas de comprovação daquela denúncia. Se não tiver forma nenhuma de investigação, não tem como haver uma penalidade, porque não tinha provas que comprovassem a denúncia. Completando o que ela falou, não seria interessante orientar essa pessoa antes de chamar o assediador? Formas, dentro da experiência de vocês e dentro da forma da lei, coisas que a pessoa pode fazer para colher provas antes de chamar essa pessoa. Veja, na lei estadual, no artigo 3º, existem todos os procedimentos para se instaurar um processo administrativo. Primeiro se recomenda que a vítima, que é o assediado, faça por escrita a denúncia. Quando você faz por escrita a denúncia, recomenda-se pela lei que você apresente a denúncia ou à chefia imediata ou superior hierárquica. Já está lá padronizado o procedimento que você tem que fazer. Quando você apresenta a chefia superior hierárquica, supondo que seja o seu chefe que esteja lhe assediando, você pode encaminhar ou para o diretor da área, ou para a área de recursos humanos, alguém hierarquicamente superior ao local onde você trabalha. Se essa denúncia chega na área de recursos humanos, qual o papel do recursos humanos ao receber uma denúncia dessa? Proceder à devida escuta e avaliação da denúncia formulada. Ainda não é a instauração do processo administrativo. Ela vai colher dados, emitir o seu relatório técnico para a área jurídica. Na área jurídica, lendo-se toda a fundamentação teórica daquela denúncia, ali se estabelece o que ou não a instalação do processo administrativo. Quando se instala o processo administrativo, agora sim vai haver a apuração. Veja, a apuração não é mera escuta. Na escuta você se fundamenta no que o outro está dizendo. Na apuração você vai colher dados, você vai colher fatos, comprovações.